Boa noite, entrando no ar, o toque do dia, como de costume, sempre levando a palavra de Deus de uma maneira simples, que possa alcançar os seus corações. Nós hoje convidamos Júnior César. Ele tem um ministério ali junto com a igreja neotestamentária de Ladário. Tem um ministério ali na área de louvor, da pregação da palavra. Então, Juninho, por mais íntimo, né, Júnior, ele sempre ativo. Quando eu convido também, ele tem ido a Porto Soares também para dar testemunho ali também. E assim queremos, então, que todos possam estar com essa atenção, né? No que Júnior vai trazer esta noite. Queremos que realmente faça diferença na sua vida. As palavras dadas aqui essa noite é a nossa preocupação de estar anunciando a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, né? E a obra é Deus que faz e Deus completa a obra na vida de cada um. Bem, Juninho, por favor, chega até aqui, Júnior. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Sou o Júnior César, congrego na Igreja Neotestamentária no município de Ladário, ali na Avenida 14 de Março, ao lado do Banco Bradesco. Boa noite, nosso irmão João Ferreira, irmão Miguel Ângel Rodrigues. Boa noite, amados irmãos. É um privilégio poder estar aqui mais compartilhando essa palavra com os irmãos, né, com os amados irmãos. Confesso que estou tentando exercitar um falar mais calmo, um falar mais devagar. Eu sou um pouco acelerado para falar. Ah, tá. Oi, voltamos. Os irmãos estão ouvindo? Tá ok aí? Deu uma pequena falha de conexão. Certo? Pode falar. Tá. Ok. Então tá bom. Então confesso que eu tenho tentado, né, ser mais calmo, né? Às vezes me expresso muito forte. Nós temos ali uma índole, nós temos uma personalidade própria. Mas confesso que como um exercício de autocontrole, né, quero tentar falar mais devagar, né? Por que eu estou falando isso? É apenas um exemplo. Desacelere. Gostaria de falar um pouco sobre consolo, ânimo, esperança, né? E a título de introdução, você há de convir comigo que vivemos num mundo muito corrido, principalmente quem vive em cidades maiores, como São Paulo, por exemplo, né? Até mesmo Campo Grande. São cidades mais agitadas, cidades mais movimentadas. E cada dia mais o ser humano tem que trabalhar mais, tem que se profissionalizar mais, tem que estudar mais, para poder conquistar, para ter algumas consequências às nossas vidas, né? Nós temos que viver sempre acelerados. As crianças têm que começar a estudar hoje cedo demais, né? Eu entrei na faculdade muito jovem, cedo demais, 16 para 17 anos. E alguns falam que isso é bonito, né? Eu hoje, na fase adulta, já não concordo muito. Eu discordo um pouco desse ponto, que o jovem tem que entrar muito cedo para formar cedo. Porque às vezes ele entra, ele não sabe muito bem o que ele quer. Ou chega na metade do curso, ele se arrepende, né? Muda de área. Então eu acho que o jovem não tem que ter tanta pressa para entrar na faculdade. Ele tem que conhecer as áreas, ele tem que pesquisar, se possível fazer um estágio, fazer uma entrevista com quem trabalha ali, Tudo está corrido demais. Hoje a gente costuma dizer que até os bebês estão nascendo de olhos abertos, né? Estão andando muito cedo, estão falando muito cedo. Isso pode nos trazer consequências, né? Queremos acelerar a velocidade das coisas, né? Tudo tem seu tempo. Tudo
tem seu tempo, até mesmo no ministério. Você quer começar a pregar cedo demais, assumir responsabilidades muito grandes cedo. Tinha 40 anos quando saiu do Egito e passou mais 40 anos no deserto, né? Então totalizando 80 anos de vida para assim começar o seu ministério. Não estou dizendo aqui que você tem que esperar a velhice para começar a trabalhar para o Senhor, não. Mas Deus não tem pressa em preparar os seus obreiros, porque o que adianta você começar cedo demais e não ter estrutura para perseverar, né? Trazendo ali um prejuízo ao ministério, porque assumiu uma responsabilidade muito cedo que não estava preparado ainda para aquela responsabilidade. É por isso que fala que, né, que o presbítero, o diácono não deve ser neófito, né? Deve ser experimentado. Eu gostaria de chamar a atenção para isso hoje. Será que não estamos acelerados demais? Será que não temos que valorizar um pouco mais os momentos mais simples, acordar ali um pouquinho mais cedo, tomar aquele café com calma, conversar com a esposa, conversar com os pais, conversar com os filhos, né? Que geralmente já acorda em cima da hora, já come rápido, já corre para deixar a criança na escola, já corre para o seu trabalho, corre de volta para casa, almoça rápido e volta para o trabalho. E a vida corre, né? E aí me lembro de um versículo, né, que fala assim, que muitos correm, né, mas jamais alcançarão o prêmio, porque correm por uma coroa corruptível. Então, é muito possível muita coisa em vão. Estejamos acelerados demais em vão. Você quer um exemplo? Você sai para viajar, uma viagem de média de 4 horas, e você resolve correr mais do que o normal, 20, 30 quilômetros, né? Talvez 1 hora, 1h20. Mas será que essa 1 hora que você chegou mais cedo e você vai chegar mais tenso, mais cansado, será que ela vale o risco que você correu por andar nesse excesso de velocidade, por tentar chegar mais cedo? Será que aquela 1 hora que você chegou mais cedo valeu a pena? Você poderia ter ido mais devagar, poderia ter curtido mais o ambiente, ido conversando com a sua família, parado para comer alguma coisa, parado para dar uma olhada da viagem mais satisfeito, menos estressado, menos ansioso. São exemplos básicos em que, conforme nós amadurecemos, nós passamos a pensar o porquê de tanto nosso coração. Eu trouxe uma mensagem aqui, se você procurar, você vai achar seu coração no lugar certo, né? Onde deve estar o nosso coração, né? Trouxe outra mensagem intitulada A Fé que Importa, né? São mensagens muito válidas, que continuo crendo em cada uma delas que eu as trouxe aqui. E o nosso coração deve estar no lugar certo, o nosso coração deve ser bem cuidado, ser guardado acima de qualquer coisa. É a Bíblia quem diz isso. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, olha o que diz. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 23, para guardarmos o nosso coração. Eu trouxe essa mensagem que falava do coração. O nosso coração deve ser guardado, e de tudo que se deve guardar, guarde a certa, pelo Deus certo, o Deus vivo e verdadeiro, como dizia o nosso amado irmão, finado, né, Valdemir, o Deus vivo e verdadeiro. Ele enfatizava essa frase, né, essa verdade. Então devemos guardar o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, ele nos dá alguns conselhos, ele nos dá algumas, até mesmo, ordenanças para não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, não andarmos inquietos, não andarmos preocupados, né? Preocupados, interessante, né? Andar pré-ocupados, né? Você se ocupa antecipadamente por algo que você não tem o poder de resolver,
preocupando, né? Preocupação. Olha só o que diz Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos 6 ao 9. Filipenses 4, do 6 ao 9, diz assim: pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então esse texto é de extrema importância para cada um de nós. Não estejais inquietos, não estejais anseios, as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas angústias, conhecidas diante de Deus por meio de orações e súplicas. E fala assim, no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos e a vossa mente em Cristo Jesus. Então há uma fórmula para um antídoto contra essa ansiedade, contra essa inquietação, que se chama oração e súplica, que se chama comunhão, que se chamar diante daquele que pode resolver o seu problema. Não adianta eu sair murmurando para todo lado, eu contando para quem não vai dar o devido crédito e nem tem poder para resolver, mas por meio de orações e de súplicas eu faço o problema. É possível. Como é possível isso? Tem um Salmos que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. É isso? Nós podemos ler mais à frente. Queria pegar a primeira parte só, não sei se citei certo o versículo. Me veio à mente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Interessante, ele não está afirmando que ele não vai andar, ele não está afirmando que ele está isento de passar nesse vale, mas ainda ele está supondo que mesmo que ele venha a passar neste vale, não precisa temer mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Este é o nosso Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa esperança, né? Ânimo, esperança, consolo. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique conosco. Ele é o penhor da nossa salvação. Jesus disse que Ele nos ensinaria todas as coisas, o Espírito Santo. Esse Espírito Santo nos faria lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus havia dito, e Ele nos guiaria. Não falaria a respeito de si mesmo, mas Ele falaria a respeito das palavras que Ele ouviu do próprio Deus, do próprio Pai. E nós temos esse presente, o Espírito Santo, que habita o coração de todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo, que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Fala que Ele não nos negará o teu Espírito, né? E temos bebido. Esse é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da promessa,
que foi cumprida 10 dias após o Senhor Jesus Cristo ser assunto aos céus. Ele disse aos discípulos: não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim eles perceberam, de onde se origina aí hoje o nome das igrejas pentecostais. O Espírito desceu como línguas como de fogo, né? Caiu sobre eles, uma descida, um cumprimento da promessa, e esse Espírito Santo ele habita em nós, os que cremos, e esse Espírito Santo nos consola, ele nos ensina, ele nos exorta, e ele também se entristece dentro de nós quando nós desobedecemos a Deus. E eu vou mais longe, ele também nos entristece quando nós desobedecemos a Deus. Você sabe do que eu estou falando. Você já passou por esse momento em que você falei o que não devia, pensei o que não devia, agi como eu não deveria, e aí você sente aquela tristeza que produz arrependimento em você, que produz edificação em você, e você sente que você entristeceu o Espírito Santo de Deus, e você sente que Deus está entristecendo você para a mudança. Ele produz conversão, e a mensagem hoje é: desacelere. Descansa na graça de Deus, descansa o teu coração no Senhor, descansa a sua mente no Senhor, descansa, tenha paz de espírito, goze dessa paz que excede todo entendimento, guardando o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Coloque diante de Deus as suas ansiedades, os seus problemas, e descanse no Senhor, né? Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso presente, né? Socorro bem presente na angústia. E continuando ainda, nós temos o que fazer também para nos vermos livres ou nos vermos vacinados da verdade que o mundo cada vez mais tenta implantar como um sistema em que você tem que correr atrás, em que você tem que trabalhar mais de 8 horas, às vezes, por dia, trabalhar feriado, fim de semana, você tem que se sobrecarregar, você tem que ser o melhor para você ser o líder, para você ganhar o melhor cargo. E né? Tem uma frase que fala assim: se perde saúde para ganhar dinheiro, e depois você, com esse dinheiro que você ganhou, você tem que tentar recuperar um pouquinho daquela saúde. E não é possível. Você vai tentar remediar, né, a pressão alta, o diabetes, o problema cardíaco, o problema no fígado, as doenças psicossomáticas, aquele todo estresse que você passou, você pode correr o risco de chegar... não valeu a pena. Acumulei para mim dores, acumulei para mim aflições, deveria ter vivido melhor, deveria ter vivido mais tranquilamente, deveria ter vivido com menos pressão e descansando no Senhor. Não estou encorajando você a ser preguiçoso, não, hein? Vamos de falar. Primeiro, fazer conhecidas as nossas petições diante de Deus, com orações e súplicas, para termos essa paz que excede todo entendimento e não andarmos inquietos. Mas essa parte do versículo 8, Filipenses 4:8, é onde nós devemos agir. Quanto ao mais, irmãos, ou seja, complementando estas coisas que eu já disse, ele fala: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso tenho como plano, o que eu tenho como de mais importante. Será que todas essas coisas que rodeiam os meus sentidos são honestas, são justas, são puras, são amáveis, são de boa fama, são virtuosas? Elas passam por este filtro? Será que eu não encho a minha cabeça apenas de notícias ruins? É só política? É só noticiário, homicídio, latrocínio, desolação, catástrofe? Sendo que eu não posso mudar. Os olhos são a janela da alma, são as janelas da alma. Será que eu não me contamino pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que eu converso, pelas piadas que eu compactuo, pelos livros, ideologias que eu leio, às vezes tomando lugar da Bíblia, que é o único livro necessário para nós, é a Bíblia. Você pode complementar a sua literatura, aumentar conhecimento, mas cuidado com o que você lê,
você não sabe a ideologia por trás, você não sabe quem era realmente por dentro esse autor. Será que tudo que nós fazemos tem a aprovação de Filipenses 4:8? Será que eu não estou me expondo, me contaminando para ter ansiedade, para ter depressão, para ter perturbação, para ter síndrome do pânico, para ter doenças aí, perder a minha paz em casa? Será que o nosso ambiente não poderia melhorar se obedecêssemos Filipenses 4:8? E se derramássemos as nossas almas diante do nosso Pai em secreto? Vá para o teu quarto, fecha a tua porta e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar. Já estamos quase no fim. Mateus 6:34 diz assim, aí, uma bela mensagem, né? Graças a Deus, né? Não é o fim, uma mensagem de esperança. Mateus 6:34 diz assim: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, a cada dia o seu mal. Olha que interessante, eu trouxe uma definição de preocupação, né? Eu já falei um pouco, né, de nos preocuparmos, né? O coração produzir sofrimento moral. Olha que definição. Eu vou ler de novo, se você perdeu ou se caiu a conexão. Definição de preocupação, uma das definições, né? Opinião antecipada, primeira impressão que uma coisa fez no ânimo de alguém, ideia fixa, versículo que nós acabamos de ler. Uma das definições de preocupação é inquietação, exatamente o que está escrito na minha Bíblia, em Mateus 6:34, não vos inquieteis, vamos trocar? Não vos preocupeis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Tente resolver os problemas do seu dia. Você não pode mudar o passado. 14:1, João 14:1. Talvez aqui esteja, nessa mensagem, o segredo para sermos mais felizes, né? O segredo para sermos mais felizes, né? Apesar dos problemas, né? João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em mim em quem? Em Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. Então a mensagem, creio que ela é suficiente até aqui. Ela é uma mensagem sim de consolo, de ânimo e de esperança. Desacelere, se cobre menos, perdoe mais, ame mais, seja mais paciente, seja mais longânimo. Pense que você tem menos direitos do que tem. Uma vez eu postei no meu status, né? Deveríamos os direitos que pensamos ter e agradecer mais pelas bênçãos que recebemos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham essas palavras gravadas em vossos corações para serem livres da ansiedade, dessas doenças do século psicossomáticas. Então, irmãos, esse é o Juninho, o Júnior César, e realmente ele tocou nesse tema, né, tão presente em nossos dias, né, que é a ansiedade, essa aceleração, estarmos querendo, né, um termo antigo, né, abraçar o mundo com as mãos, né, e realmente Deus já tem tudo preparado, Ele quer dar o melhor para nós, e se estamos no caminho, né, se estamos em comunhão com Ele, as coisas vão acontecer naturalmente, a seu tempo. E nisso temos que confiar que Deus vai responder a seu tempo.
É no tempo dele. É no tempo de Deus que ele vai responder todas as coisas. E nisso confiar. Né? Saber e confiar. Né? Crer, né? Então a fé é crer naquilo que sabemos. Né? Isso é fé. Então vamos deixar o toque do dia com essa palavra do